Atenção! Aviso de gatilho. Neste episódio, nós conversamos sobre suicídio, tentativa de suicídio e temas correlatos. Não é uma conversa de aconselhamento ou motivacional. É um debate sobre o tema com pessoas que lidam com isso no seu cotidiano de trabalho e estudo. Se você se sente sensível ao tema ou acha que este assunto pode incomodar demais, sugerimos que ouça em outro momento, em que sua situação esteja mais favorável para o contato com este tipo de conteúdo. E se você ouvir alterações em algumas das vozes, não se trata de efeitos pós-produção, mas decorrências de oscilações da internet dos participantes durante a gravação online. Olá, audiência do Provocando Nós. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Lucão e eu queria já cumprimentar o meu amigo Lalau. Boa noite, Lucão. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Gagu. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, meu rapaz? E com você, tá tudo bem, bichão? Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos amigos, menos o Lalau que não deu boa noite pra gente. Boa noite pra você também, meu querido Iguinho. Boa noite a todos, principalmente Ricardo Piccoli. Boa noite, ouvintes. No Brasil, há alguns anos, o mês de setembro é marcado por reportagens, publicidade e ações que têm como objeto o suicídio. Sua relevância não poderia ser maior. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa morre por suicídio a cada 4 segundos, aproximadamente 800 mil pessoas por ano no mundo. Ao redor dessa problemática, associações como a americana Yellow Ribbon, em tradução livre Laço Amarelo, originada do suicídio de um jovem, e o brasileiro CVV, Centro de Valorização da Vida, surgiram com o intuito de dar suporte a pessoas que pensam em se matar e conscientizar a sociedade a respeito dessa questão. O CVV, inclusive, esteve diretamente envolvido na produção da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, sancionada em 2019, que estipula tanto as responsabilidades do serviço de saúde quanto a parceria com o próprio CVV para a manutenção e ampliação do seu serviço telefônico de apoio emocional, o 188. Importante dizer que a ligação para o 188 é gratuita de qualquer lugar do Brasil e o serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aliás, não é à toa que Emile Durkheim e Karl Marx, grandes pensadores modernos, cada um escreveu seu livro sobre o suicídio. Ambos, cada um a seu modo, reconheceram que esse fenômeno só pode ser adequadamente estudado se sua ocorrência for considerada no contexto social. O Conselho Federal de Psicologia, o CFP, soltou uma nota em suas redes sociais em que, apesar de reconhecer os aspectos subjetivos envolvidos em uma tentativa de suicídio, reitera a necessidade de encararmos essa problemática como uma questão social, tanto nas causas como nas respostas, das quais destaca a necessidade de fortalecimento de políticas públicas no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde, e do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Do outro lado dessa corda, diante das debilidades das políticas públicas de seguridade social e do aumento de demandas como essa, vê-se muitas pessoas sem formação técnica oferecendo-se nas redes sociais para escutar ou apoiar emocionalmente pessoas pensando em suicídio. Também é notável como o Setembro Amarelo faz pipocar em publicações e anúncios de serviços privados, como numa oportunidade de captar clientes, bons negócios para o setor privado da saúde. Hoje, nos propomos aqui neste episódio do Provocando Nós, portanto, a discutirmos e refletirmos acerca dessa problemática da tentativa de suicídio. Eu queria, então, começar com os meus colegas com uma perguntinha. Afinal, o que é uma tentativa de suicídio? Bom, o que é uma tentativa de suicídio? É um ato deliberado de encerrar a própria vida. A princípio, né? Acho que essa é a primeira definição que vem à mente, né? Quando pensamos em suicídio. Evidentemente, abarca mais uma série de outros fatores, né? Questões do indivíduo que estão ligadas ao sofrimento, podem estar ligadas a certas distorções, né? Da realidade que aquele indivíduo vivencia. Mas, a princípio, é uma tentativa de encerrar, né? Um momento de sofrimento, um momento de dor, seja ela emocional, né, ou por vezes dor real, física, através de um ato, um ferimento auto-infligido ou
de uma condição, né, incapacitante, possivelmente letal, auto-infligida. A tentativa de suicídio, a gente começa a definição por aí. Acho que a tentativa, né, a gente tem que enfatizar que o suicídio é o ocorrido, né? A pessoa teve sucesso em encerrar a própria vida, né? Mas as tentativas são, às vezes, bastante contundentes, outras nem tanto, aparentemente, mas que provocam ou sinalizam um sofrimento psicológico muito grande. Então, desde autolesão, ferimentos autoinfligidos, que tem uma direção apontando para o suicídio, eu acho que dentro do nosso campo, né, da psicologia clínica, da psicologia da saúde de maneira geral, isso gera muita preocupação. É um sinal de muito sofrimento psicológico. Eu não sei se vocês concordam, também é consciente, né? Porque é deliberado, né? Você, como as tentativas normalmente têm planejamento, é um ato consciente, né? Não é a tentativa de encerrar a própria vida, por exemplo, algo que a gente poderia pensar como abuso de substâncias, né? Como uma espécie de suicídio a longo prazo. O ato de tentar cometer o suicídio é um ato consciente. É um fenômeno muito complexo que tem diversos motivos sociais, né, políticos, culturais inclusive, como resposta a uma espécie de dor ou vergonha ou, enfim, algum tipo de sofrimento. Eu vou citar o Albert Camus numa obra chamada O Mito de Sísifo, de 1942. O Albert Camus está falando sobre o absurdo cotidiano. A nossa vida moderna, ela é por si só um absurdo. E esse sentimento de absurdo que nos leva a questionar qual é o sentido da vida. Abrindo aspas aqui, só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, aparece em seguida. São jogos. É preciso, antes de tudo, responder. E se é verdade, como pretende Nietzsche, que um filósofo, para ser confiável, deve pregar com o exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, já que ela vai preceder o gesto definitivo. Enfim, é bem complexo, né? Apesar de simples ser falado, acho que é bem complexo o que o Albert Camus está querendo discutir e que eu acho que vai muito na linha do que o Lucão trouxe aqui no preâmbulo do episódio, que é uma coisa que, ainda que seja um ato individual, ela tem razões de alguma forma coletivas ou públicas, né? Com sentido social. Acho que é bem interessante esse certo que você traz, que é uma pergunta, na verdade, que acho que permeia a mente do indivíduo que passa pela ideação suicida, né? Talvez esse indivíduo nem chegue de fato a uma tentativa, mas a ideação, ela ataca justamente nesse ponto, né? E para quem não sabe o que é a ideação suicida, né? Acho que é bom trazer a definição. A ideação suicida é basicamente um pensamento, quando há um pensamento de morte, de suicídio, mas também, por vezes, essa ideação ela surge de maneira muito sutil, como o pensamento em simplesmente desaparecer, a vontade de desaparecer do mundo, por exemplo, é uma forma de ideação suicida, ainda que sutil. E essa sensação, na verdade, né, esse pensamento em sumir, em morrer, na verdade, acho que ataca justamente essa questão filosófica que permeia, né, nossa vida, né? Ao longo da nossa vida, em algum momento a gente pensa, né, mas qual que é o sentido da vida, então, né? Por que eu estou aqui vivendo? E é uma questão, obviamente, que traz muita angústia. Não tem uma resposta simples, embora cada indivíduo possa, aí, na verdade, buscar suas razões para a vida. E é uma coisa que, inclusive, um processo de autoconhecimento tende a facilitar bastante. Essa vida tem um sentido. Um outro ponto que eu acho que eu gostaria de ressaltar aqui, que a gente fala, por exemplo, dessa tentativa de suicídio como uma forma, por vezes com razões sociais, né, assim, para além da subjetividade do indivíduo, mas assim, para além dessa função de um encerramento de um ciclo de dor e sofrimento através do fim, né, da morte, existe também tentativas de suicídio, formas de protesto, que eu acho que nós já vimos alguns exemplos por aí, de monges que ateiam fogo ao próprio corpo como uma forma de protesto, né? Quer dizer, existe uma outra simbologia por trás daquilo. Quando nós falamos de suicídio dentro de um âmbito, dentro da saúde, eu diria, né? Especificamente falando sobre questão de saúde, a gente tende a ignorar um pouco esse tipo de tentativa. Agora, acho que dentro de um âmbito social é importante nós lembrarmos também, né, de que existem outras funções, outras razões por trás de uma tentativa de suicídio, que não só o sofrimento. Queria seguir no que eu estava falando sobre esse pequeno pedaço aí do Albert Camus, que ele coloca que
necessariamente a resposta seria, de alguma forma, acabar com esse absurdo. E acho que a dedução simples disso é, bom, então se eu vou acabar com esse absurdo chamado existência, eu saio dela, eu deixo de existir, eu deixo de viver. E o que ele coloca é justamente que, na verdade, o que é contra esse absurdo é a revolta. É você insurgir contra o que causa esse absurdo. Que eu acho que são coisas que estão fora. Eu não quero falar disso porque eu provavelmente vou falar besteira, mas eu acho que tem coisas à nossa volta que, enfim, nos causam sofrimento, angústia, e que a gente não consegue colocar dentro da gente, conceber justamente esses absurdos aí que o Camus fala. Talvez também a questão do sofrimento é que a gente está acostumado a pensar em sofrimento de um certo viés psiquiátrico, psicológico no sentido da emoção, né? Mas se a gente expandir um pouco mais isso, mesmo dentro da revolta, no gesto político, de um gesto crítico, enfim, corpo, né, sendo um instrumento político, né, de comunicação, ali também é um sofrimento, né? Não se trata de um sofrimento psicopatológico ou psiquiátrico, né? Mas há algo de estranho, intolerável, que não é mais possível de se conviver com. Então, até um gesto ritual, né, de um sacrifício é quase que heróico, e aí a gente tem aquela célebre imagem, né, do monge que atia fogo em si próprio, como um protesto, aquilo choca, né? E acho que é a corporificação máxima do protesto, do radicalismo, e que é para provocar, inclusive, o sofrimento no outro. Tem, acho que esse lado também da coisa. Olha só, olha que ponto eu cheguei. Olhem para minha causa, vejam o que eu estou fazendo. Tem casos, por exemplo, não chega ao nível de uma tentativa de suicídio, mas flerta um pouco, que é a greve de fome, né, que alguns presos políticos ou presos de maneira geral podem fazer para anunciar uma situação bastante degradante de vida. Então, parece que a coisa que circula em torno desse lugar do suicídio tem muito a ver com a instrumentalização, não instrumentalização, mas alguma coisa que gravita em torno de sofrimento, né? Ou você anuncia, ou você não suporta mais ele. Mas parece que é um agente muito ativo nesse processo. Um outro ponto que eu não sei se vocês concordam, já que você falou na intenção de criar sofrimento no outro com a minha decisão, Igor, tem um psicanalista, acho que é professor da Unicamp, Cassorla, se eu não me engano ele trabalha com adolescentes, né? E eu fiquei muito impressionado porque ele falou sobre uma percepção dele de que os adolescentes havia um uso, né, da automutilação e do suicídio como uma espécie de perversão, né? Uma forma de eu usar a minha morte como um ato político para marcar você eternamente por uma espécie de dor, né? Causar uma culpa. Então, assim, nós podemos falar disto, né, de tantos vieses, porque é um assunto também um absurdo, né? É legal o Bichão falar do Camus, porque, de fato, a vida é um absurdo, mas a morte também é um absurdo. Eu não sei se eu posso falar isso, mas o instinto de tirar a própria vida é também absurdo, né? Do ponto de vista biológico, isso não faz o menor sentido. Eu acho que é difícil falar do ponto de vista biológico. O Lalau até pode falar também sobre isso, porque assim, cara, quando a gente pensa em termos evolucionistas, a gente não fala do indivíduo. A gente fala de uma coisa um pouco mais ampliada aí, né? Tipo uma população, de um grupo. Então, pode ser vantajoso um indivíduo perder a vida em termos evolutivos. Eu sei que esse tipo de discurso é meio cindido, né, desse sentimento todo que a gente está falando e tudo mais, mas é um tanto complicado de afirmar esse tipo de coisa. Eu acho que em termos individuais, dentro do nosso tempo histórico, com essa onda de positividade que a gente já discutiu, talvez seja, de fato, algo difícil de entender. Mas quando você fala isto, pode ser vantajoso do ponto de vista evolutivo um indivíduo da espécie morrer ou ele tirar a própria vida? Porque é diferente. As duas coisas. Você conhece algum caso de uma espécie que deliberadamente vai lá e tira a própria vida por uma razão... Entende? Porque por isso que o suicídio é complexo, porque eu acho que ele passa pela consciência da própria vida, né? Você passa pela consciência de si mesmo até, né? Eu não sei se eu posso viajar, porque aí, igual o local no outro episódio, né? Vou viajar demais e tal. Não sei como é o conceito de suicídio, aquilo que nós estamos falando com certo apreço há algum tempo, né? Com a criação do ego. Não sei como é que é pensar suicídio antes do ego,
antes do nascimento da consciência de que eu sou, né? Até porque tinham tantas interjeições da igreja, do Estado, não era uma coisa absolutamente tão fácil, né? Se você cometesse qualquer coisa desse tipo, você estava fadado à danação eterna, assim. E aí, a partir do momento, por isso que o Camus fala, né? Acho que é uma questão filosófica. A partir do momento, então, que eu vivo e reconheço o absurdo da minha vida, eu penso, mas se a minha vida não é um absurdo porque ela é o que é, sabe? Eu achei interessante, né, o caminho que tomou aí a discussão, né, a respeito da possibilidade, né, do suicídio ser algo instintivo também, de certa forma, né, ou não, né, ou ser completamente contra, né, contrário ao instinto de sobrevivência e propagação aí da espécie. É interessante a gente lembrar e pensar, bom, quando falamos de instinto, falamos da natureza, da vida, né, do organismo. Acho que é interessante a gente pensar também, né? Existem outras espécies de mamíferos com comportamentos, né, que não são exatamente um suicídio instrumentalizado como o nosso, mas são, assim, comportamentos que levam à morte daquele indivíduo, que aquele ser individual faz. Como, por exemplo, posso estar falando besteira também, pode não ser exatamente assim, né? Talvez um especialista em comportamento animal consiga explicar isso melhor. Mas vamos dar exemplos aí de matilhas, né, de lobos e cães, qual o indivíduo mais velho deliberadamente abandona o grupo para morrer sozinho. Ele sozinho não terá a menor chance de sobrevivência, mas ele abandona para não pesar a matilha. Isso acontece às vezes com um cachorro doméstico. Já devem ter ouvido falar de vários casos de cachorros, cadelas que ficam velhinhos, né, 15, 16 anos de idade, nunca fugiu de casa. De repente desaparece. Consegue fugir, vai embora, nunca mais volta. E se a gente for parar a pensar, né, no senso comum, né, a gente pode dizer, bom, então é um instinto, né, do cachorro sair de perto do grupo e morrer sozinho. Provavelmente morre de fome, provavelmente morre de qualquer outro tipo de coisa. Não que ele vá deliberadamente se jogar na frente de um carro, mas ele é um comportamento que leva à morte daquele ser. Um especialista em comportamento animal poderia citar outros exemplos aqui. Mas realmente, assim, não se configura como um comportamento necessariamente suicida, instrumentalizado como nós, né, seres humanos, somos capazes. Nós desenvolvemos ferramentas, nós temos uma noção muito maior e menos instintiva daquilo que é letal, daquilo que pode de fato tirar a nossa vida, né, através do conhecimento empírico, teórico e tudo mais. Mas eu acho que é interessante o contraponto que ele traz a respeito da coisa, né, completamente contraditória com aquilo que a gente pensa, porque realmente nós buscamos, né, nossa sociedade de alguma forma tem a concepção, né, de que somos todos indivíduos dependentes um do outro, nos ajudamos e nós fomentamos a vida. A ideia é fomentar a vida e não a morte. Não existem sacrifícios rituais na nossa sociedade como existiam em algumas sociedades antigas, em que a morte não é necessariamente uma coisa tão obscura como para nós é. Para nós é um absurdo muito maior a morte. Nossa cultura revolve em torno do sagrado da vida e do valor da vida humana. Então, pensar em suicídio realmente é algo contraditório na nossa sociedade, né? Contraditório com valores que são fundamentais à manutenção dessa estrutura. Eu acho que nesse ponto você está correto, Gagu, mas quando a gente acho tomar um certo cuidado e falar de instinto, porque eu não sei se é exatamente o peso que o suicídio tem na nossa vida cotidiana não está exatamente oposta apenas a um instinto de vida, mas muito mais a valores da nossa sociedade. Só uma intervenção rápida, assim, entre várias coisas, né? Uma das coisas que a gente pode diferenciar humanos e animais, os outros animais pelo menos, é de que essa coisa do sentido é tipicamente humana, né? Seja do sentido, seja do absurdo. A gente não vai ver animais, pelo menos não é do nosso alcance, da nossa observação, outros animais que tenham isso, né? Pode ser até que tenha uma organização social, vamos dizer assim, entre aspas, né? Com as abelhas. Mas a gente não tem notícia de uma abelha que questionou o fato dela nascer operária. Então me parece que essa questão do sentido, ou mesmo do absurdo da existência, vamos dizer assim, é resultado de alguma forma de reflexão, de contemplação tipicamente humana. Vocês estão falando muito que uma tentativa de suicídio ela advém de uma perda
desse valor da vida, de uma perda do sentido da vida, de um sofrimento insuportável, né? Mas eu queria perguntar assim, daria para pensar que uma tentativa de suicídio ela também pode ser uma busca por um sentido ou uma busca por um outro sentido? Eu acho que essa ideia de procurar sentido é um pouco complicada, porque a gente tem que definir o que é sentido. Se a gente está falando em sentido, no sentido, apesar do trocadilho, de ser uma coisa teleológica que vai para algo no futuro, isso é uma coisa. Se a gente falar de sentido no sentido quase que de uma religiosidade, de uma coisa transcendente, de uma coisa que agrega uma espécie de concepção superior, aí eu não sei se o suicídio é um ato, ou a tentativa de suicídio é um ato que diz respeito a esse assunto, a essa compreensão. O que eu desconfio, e isso tem um pouco da literatura também, da analítica, é de uma compreensão de que a alma, no sentido psicológico, ela pode chegar num estado de destruição, né, de um próprio movimento destrutivo, que o suicídio nada mais se torna do que a única alternativa de existência. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com isso. É que a vida fica tão desgraçada que não tem uma outra alternativa. É como se houvesse um furacão que consumisse tudo. Então, continuar vivendo numa situação como essa seria insuportável. Então, do ponto de vista da alma, dá para pensar no suicídio como um caminho. Mas a questão do sentido, eu acho que envolve outras correntes, envolve um instinto religioso, de religiosidade, espiritualidade, que a gente pode perder um pouco de vista a discussão. Vou voltar lá no Camus. Ele coloca que parte desse absurdo é que a nossa existência é fadada a deixar de existir. A vida é condenada à morte. E aí eu retomo também um pouco do que eu estava falando, discutindo aqui com o Gagu, que de fato o suicídio, da forma como a gente entende ele hoje, ele é uma coisa muito do nosso tempo. Justamente por conta de tudo isso que envolve em termos até de constituição de alguém individual. O suicídio ele pode ser também, vou voltar também ao que o Lucão colocou no comecinho, é uma coisa que está muito ligada também a esse aspecto de seguridade social. Sei que é até clichê falar isso, mas nós vivemos hoje uma sociedade que, tudo bem, nós estamos aqui, nós 5, a gente está se falando, está aqui numa tela, mas a gente está separado. A gente está cada vez mais individual, está cada vez mais separado. As coisas parecem cada vez mais difíceis. E essa consciência do eu indivíduo, fica totalmente prejudicada. Porque, como eu falei também, a gente teve um episódio inteiro discutindo sobre essa ditadura da felicidade. Pô, peraí, me prometeram uma série de coisas, falaram que tudo ia ter sentido, que tudo ia ser legal, e a hora que eu vejo não é. Então pra que eu vou existir? Esse sentido perde sentido, usando o trocadilho do Iguin. Só antes do Gagu fazer a intervenção dele, só eu queria colocar rapidamente, assim, de fato, a gente vem falando aqui de uma forma, vamos dizer assim, uma maneira individualizada de entender o suicídio, do ponto de vista do sofrimento e tal, mas quando se fala de revolta, um monge tibetano que atirou fogo no próprio corpo, a gente tem outros fenômenos assim que a gente pode falar em culturas muçulmanas, é possível ouvir isso. A gente está gravando o episódio no 11 de setembro, que além de ser o dia do golpe militar no Chile, do assassinato do Allende, ele também é o dia do atentado nas Torres Gêmeas. Então, só queria levantar rapidamente, assim, além dessa forma revolta que a gente pode falar, também circula às vezes na nossa cultura, aí, no debate no campo da saúde mental, por exemplo, mas da saúde como um todo, da tentativa de suicídio como um pedido de socorro, que ela tem uma forma de uma espécie de comunicação, mas é como se fosse assim uma tentativa de afetar o outro de alguma forma. Se a gente pensar no suicídio como um pedido de socorro, será que não é uma reclamação de sentido, ou que seja de um outro sentido para a vida? Teve uma coisa assim que me veio na cabeça, né? Pensando no 11 de setembro, né? Que é uma data que acho que quem viu ao vivo na TV, né? Ou quem estava por ali, enfim, mas quem viu ao vivo na TV foi uma coisa extremamente marcante. Famosa pergunta, o que você estava fazendo no 11 de setembro pela manhã? Exatamente. E eu estava ouvindo Carlos Nascimento totalmente desorientado a partir do momento que o segundo avião atingiu a segunda torre, né? Depois, enfim, tem vários outros materiais sobre aquele dia, né? Teorias da conspiração também, a dar com pau. Mas eu me lembro
de cenas que, diante daquilo, se jogar da janela era uma opção muito mais viável do que ficar. E isso me fez pensar que, assim, a gente não sabe muito bem o que nos espera depois que a gente morrer. Se é que é algo que a gente deva esperar alguma coisa ou se é um grande nada, né? Alô, Abu Janra, beijo pra você. A gente não sabe. Até onde se tem registro, aí ninguém voltou pra dizer, né? Ainda que tenha aí algumas religiões que falam sobre isso, mas de alguma forma a gente não sabe exatamente, com garantia, com segurança, certeza, se é isso mesmo. E acho que cola um pouco no que você tá falando, Lucão, essa coisa do tipo assim, poxa, será que depois que eu morrer não vai ser melhor? Não só como uma forma de tirar sofrimento, mas de alcançar essa felicidade que a gente tá falando aqui também, de alcançar uma vida boa, por mais que já esteja morto, mas uma existência melhor, um paraíso, enfim. Aí, aqui nós vamos entrar na questão da religião, eu conheço pouquíssimas, mas voltando, né? Essa situação do 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas, fez pensar muito nisso, né? Qual é a probabilidade de você continuar vivendo ao se jogar do 68º andar? Né? E por que que naquele momento é uma opção viável? Claro, eu entendo, tá? Por que que é uma opção viável. Mas, de alguma forma, isso não é um exemplo, uma analogia ao que a gente está discutindo aqui. É uma situação totalmente cagada e que talvez ali possa ter uma chance da coisa melhorar. Primeiro, eu acho que assim, né? Como você falou, você entende o que estava acontecendo ali, porque imagino que em estado de choque e desespero, né? Nossa capacidade racional de análise de qualquer coisa vai para o espaço. Não faço ideia, né? Ninguém aqui faz ideia do que é ter um avião se chocando contra você, tudo pegando fogo para baixo. É uma situação assim, acho que a gente tenta qualquer coisa. Por mais terrível que seja, sei lá. É uma situação analogamente tão absurda quanto a vida. É. Mas eu vou tentar costurar essas duas coisas que vocês estão falando com o problema da fé. Porque eu tenho para mim que o pós-vida, né, a morte, o que vem depois, é simplesmente uma questão de fé. Mesmo os ateístas mais religiosos, tipo Richard Dawkins, né, que afirmam categoricamente que não há nada, como não há como provar nada, é uma questão de fé. Né? Você está acreditando que não existe que existe o nada. É uma questão de você criar uma rede de sentido, e aí acho que é um pouco do que o Lucão falou um momento atrás aí, para entender o que é que a gente está fazendo aqui nesse planeta. Né? Outras religiões vão dar o seu tom para essa discussão. Pensando na palavra fé, não como uma capacidade religiosa confessional, né? Uma coisa meio se você vai na igreja ou não é isso. Mas uma capacidade de se dispor a fazer e de cuidar e de nutrir o religare, porque acho que a fé é a capacidade de crer nesta conexão, né? Que é possível se conectar ao sentido. Um pedido de socorro pode ser a chance, né, de, como você falou, uma tentativa de suicídio, um pedido de socorro pode ser a chance de dizer que se quer crer em alguma coisa, né? Se quer ter fé em algo, mas não tem nada disponível. E aí volta ao meu comentário que eu ia fazer, não ia fazer mais, agora vou fazer, que é, né? Acho que quando o Nietzsche anuncia a morte de Deus, como esse instinto de criar sentido e de alguma forma procurar isto que é a fé, de novo, não no sentido confessional, nós sociedade, colocamos outras coisas no lugar disto que antes era Deus, que é, por exemplo, o dinheiro, que é essa felicidade que a gente tanto discutiu no outro episódio. Nós inventamos diversas coisas que deveriam dar sentido e que, acredito eu, que na experiência clínica, a grande parte dessas coisas não dá sentido algum. E a gente enfrenta aí o absurdo. Seria muito estúpido dizer que a meta dessa vida é acumular dinheiro. Vocês concordam? Estúpido, né? Mas é uma das coisas que nos vendem. Seria muito estúpido dizer que a meta dessa vida é ter bens e ir para Paris, né? Não que ir para Paris deva ser chato, mas são saídas, são significantes, muito precárias, né? E hoje a gente vive uma crise, não sei se vocês concordam, na nossa sociedade, de ausência total de sentidos, porque qualquer que seja o sentido, qualquer coisa que poderia nos dar sentido e que está disponível e que é vendida, primeiro que é muito difícil alcançá-las, né? E segundo que nem sempre o sentido que você crê, tem fé que a tua vida tem, sabe assim? Não é o mesmo que o meu.
É um trabalho muito artesanal depois que retiraram Deus da conta, entendem? Na minha opinião. Um trabalho muito artesanal, muito meticuloso. Você tem que o tempo todo criar sentido para tua vida. Já que não tem mais Quando ninguém. você fala artesanal, você quer dizer individual? Não, artesanal no sentido. De que não tem uma receita, né? Será que não é autoral o que você quer dizer? Também Não. meio mas é um pouco autoral, né, Gago? No sentido de que parte muito dos nossos recursos para encontrar, apesar de encontrar outros representantes e referências, mas não tem mais aquela coisa que é dada como um saber estabelecido, que aquela é um fato verdadeiro e que se assim se chega lá, né? Eu vou apimentar um pouco a discussão aqui, mas eu acho muito interessante que como quando a gente começa a falar de suicídio, né, a questão é tão angustiante para nós mesmos que a gente desvia o assunto para o sentido da vida. A Bujan aí estava sempre perguntando, né, qual que era a vida. E olha só, eu vejo aí, né, na verdade, um pouco dessa questão, Gago, que a gente estava trabalhando mais cedo, discutindo mais cedo, sobre a valorização da vida e sobre como nós buscamos, né, temos uma atenção voltada, né, para o valor da vida e para a manutenção desta. A nossa discussão está pendendo para esse lado justamente porque nós vemos isso como algo angustiante. É muito mais confortável a gente já olhar e buscar então o sentido da vida numa discussão, né, assim, o que é esse sentido, como é que a gente encontra, né? Lá, eu vou devolver essa pimenta pra você, cara. Afinal, pimenta no dos outros é refresco, não é verdade? Pode mandar. Já que você coloca essa questão, qual ou quais, né, podem ser os sentidos da morte? Bem interessante. Gostei da provocação aí. Para além do fim, né? Para além daquilo que a gente já expôs. Bom, né? Acho que ao longo da nossa história a gente poderia atribuir uma série de sentidos na história da existência humana e de várias civilizações que vieram antes da nossa. Na nossa atualidade, qual que é o sentido da morte, né? Se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai encontrar uma pluralidade de sentidos. Dentro dos aspectos religiosos, né, como nós abordamos, a morte ela tem um sentido existencial importantíssimo. Para algumas religiões, ela é tão fundamental quanto a vida. Existe uma simbologia importante em torno de como se morre. Falando especificamente sobre as religiões cristãs, falando especificamente da morte de Jesus Cristo, por exemplo, existe uma simbologia em torno daquilo. A morte dele é sagrada. Ele meio que se entrega à morte ali, né? Ele meio que se entrega à morte. Ele sabia que ele ia morrer, não é um suicídio, né? Mas é uma entrega, é altruísta. Jesus Cristo é tido como altruísta porque a morte dele salva aos pecadores. Isso, né, segundo a religião cristã. A morte, então, para alguns indivíduos, ela é uma forma de salvação também. Na clínica, a gente possivelmente, né, não sei quantos vocês, mas eu já encontrei alguns casos desse tipo, em que o indivíduo pensa no suicídio, por exemplo, como uma forma de aliviar o peso a outras pessoas, não só a si. Ele pensa o suicídio dele como uma forma altruísta. Se eu morrer vai ser melhor, porque eu sou um peso à minha família, eu sou um peso aos meus queridos. E talvez, em algum sentido, ele esteja correto. Num sentido, por exemplo, financeiro, prático, de vida daquela família. Afinal de contas, ele custa alguma coisa à família. Ele não pensa naquele momento sobre o custo emocional que seria ele cometer um suicídio, o sofrimento causado. Vejam bem, esse tipo de pensamento ele surge, né? Ele tá ali muitas vezes presente no indivíduo que já pensa muito pouco de si. A autoestima daquele indivíduo já tá muito baixa. Mas dentro daquele universo, daquela construção que tá ali, e aí que entra um complicador muito interessante para o indivíduo, dentro daquele universo, nas cores, né, que estão presentes para aquele indivíduo, é uma salvação. O suicídio é a salvação. Então, existe sentido na morte de um potencial suicida. Existe um sentido ali. Podemos argumentar aqui, né, acho que como terapeutas, né, como profissionais, de que esse sentido ele passa por uma série de distorções, correto? Da realidade concreta. E essas distorções, inclusive, né, acho que quando o indivíduo consegue falar sobre isso com seu terapeuta, né, consegue elaborar melhor isso, algumas dessas distorções elas vão aparecendo nas contradições e envolve muito sentimento de culpa, envolve o apego que ele tem, né, com os indivíduos familiares e outros tipos de pessoas, né, da rede de apoio. Mas antes disso ela tem um sentido ali que está muito bem elaborado, né, quando se dedica ao pensamento, né, à ideação suicida. Então há, lógico, um sentido para a morte. Uma tentativa de suicídio, por exemplo, por sofrimento psíquico, uma série de prejuízos, assim, até ele chegar aquilo já criou um sentido para ele. A questão é,
Qual é o sentido da vida para esse sujeito? Se ele atribui sentido à morte, eu acho que é aí que a gente entra na questão que você trouxe, Lucão. A morte, né, pensamento suicida, né, a tentativa de suicídio, ela vai ter um sentido, assim, é difícil de falar isso, mas é meio que quase substitutivo ao sentido da vida dele. Existe um vazio. Na clínica a gente se depara bastante isso, com o vazio existencial do sujeito, do indivíduo. Acho que um vazio que todos nós temos, de alguma forma, que é, de alguma forma, a força motriz da busca por coisas na vida. A gente tem aquele velho clichê, né? Para você ter uma vida completa, você precisa ter um filho, né? Escrever um livro e plantar uma árvore. É um clichê. Mas se você pensar nisso e generalizar para uma série de outras coisas possíveis na vida, as pessoas buscam sentido com o quê? Com objetivos pessoais. Eu quero ser um músico famoso, viajar por toda a Europa, conhecer todos os países da Europa. Eu quero conhecer a terra dos meus ancestrais. Eu quero um dia ter um iate, porque eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Não quero nada do resto do dinheiro, tanto faz para mim, mas eu quero ter um iate e navegar. Para mim é meu sonho. E quando você realiza esse sonho, e aí? Pode morrer? Claro que não. De alguma forma você vai buscar outras coisas vão surgir. Outras ansiedades, outras vontades, outros sonhos. Acho que o que acontece com muita gente que pensa em suicídio é que existe uma desconexão com coisas possíveis na realidade. O indivíduo não consegue vislumbrar algo nessa realidade com o qual ele realmente se conecte. Eu quero buscar isso e isso é possível. Daí o sentido reverte-se, na verdade, esse vazio, essa busca por algo, esse anseio para a morte. A morte passa a ter um sentido mais importante. Trabalhar isso e, de novo, buscar essas contradições e entender de que essa construção pode ser bastante distorcida é um processo. Na hora que o Lucão perguntou do sentido da morte, eu saí imaginativamente falando e fiquei pensando nas pequenas mortes que a gente tem ao longo da vida, né? E que eu custo acreditar que alguém entenda essa morte causada pelo suicídio como algo definitivo. E outra coisa que me chama muita atenção é como o outro sempre está nessa equação, né? A gente está falando até de coisas individuais, o suicídio, são objetivos pessoais, tal, mas sempre tem um outro na situação, né? Especificamente na questão suicídio. Sempre tem um outro. Tava pensando nisso, eu saí assim, o sentido da morte. Não, existe um movimento da vida que é causado por mortes, né? Por ciclos, aí a gente vai usar a palavra que for, né? Mas eu tendo a pensar que talvez as pessoas que pensem o suicídio estão numa situação tão dissociada, como o Lala falou, ou tão sofrida, como a gente vem comentando aqui, ou até mesmo tão revoltada com as coisas, que eu não sei se elas entendem quão definitivo é. Falou bastante do sentido de perseguir um objetivo, de ser alguma coisa, de estudar alguma coisa, né? Outro dia eu tava nessa inundação, nessa tsunami de lives, né, que a pandemia nos proporcionando. Eu tava vendo uma atividade com uma psicóloga, doutora em psicologia aqui pela USP Ribeirão, e ela tava falando de um trabalho que ela fez, uma etnografia com índios na universidade. E que ela colocava essa questão bem interessante, assim, de que esses caras vinham, por exemplo, fazer engenharia. Não era exatamente, ou pelo menos nos casos que ela descreveu, né, não tinha uma perspectiva de um desejo individual, mas tinha uma coisa assim, olha, a minha tribo, enfim, eu não lembro exatamente o termo que ela usa, mas lá no lugar onde eu vivo, era necessário ter um engenheiro, porque o homem branco vai lá e ele vai discutir coisas com a gente que a gente não sabe. Então, de alguma forma, a aldeia precisava de um engenheiro. E por isso que eu tô aqui. E isso não tinha um peso de uma coerção, mas tinha a ver com uma forma diferente de pertencimento coletivo e social que a nossa. E eu queria aproveitar esse gancho e o gancho que o Bichão deu aí de observar essa coisa coletiva. Também tem isso, né? Por mais que a pessoa se mate, que ela tente suicídio e vá a termo, sendo assim extremamente materialistas, quem sofre é quem fica, quando ele fala no processo de luto. Ou uma morte que tem esse contexto de revolta, que tem esse contexto de um protesto. É uma mensagem que fica para os viventes, certo? Então eu queria aproveitar isso e puxar assim a seguinte questão. De quem é esse problema da tentativa de suicídio, do suicídio?
há responsáveis? Quem que se implica com isso? Quem que deveria se implicar com isso? Enfim, de quem que é esse problema? Muito legal que você falou sobre esse trabalho com os indígenas, porque, vamos lá, eu falei artesanal no sentido do artesão, que tem um ofício e que está ali desenvolvendo alguma coisa, e esta coisa normalmente tem um valor. Se a gente pega uma imagem de um artesão clássica, né, tem um valor para a comunidade. Ele não faz coisas à toa, né? Ele não está fazendo nada que não vai ter uso. Se a gente pensa no sentido da vida como um ato absolutamente egoísta, não individual, mas individualista, a vida deixa de ter sentido. É o que o Lalau estava comentando. A busca por um sentido, acho que muito individualista, normalmente tende ao vazio. Você fazer todas as viagens, ter todos os títulos, desenvolver todos os trabalhos que só interessam a você, normalmente aproxima, né, a sensação da vida de uma espécie de vazio. Porque o Bichão falou, a gente está falando de suicídio e o tempo todo tem o outro no meio. Mas como não poderia haver, né? Porque as comunidades, acho que indígenas, as culturas pré-científicas, não só, né, algumas comunidades religiosas, acho que tem um pouco desta consciência coletiva da necessidade da tua existência. Então pensa, a tua vontade egóica de fazer engenharia ou não, talvez não faça muito sentido dentro de uma tribo, já que para a existência de uma coletividade você precisa exercer tal função, né? E o que o nosso mundo ocidental capitalista inaugura é a tua vontade em detrimento da vontade coletiva. Então não é à toa que a gente tem um Jeff Bezos por aí. O cara fatura sei lá quantos bilhões porque, enfim, não há nenhum compromisso coletivo, não há nenhum sentido coletivo naquilo que ele se dispõe a fazer, a não ser o lucro. Passo que, quando se tem a sensação de pertencimento, quando você tem a consciência da tua função para algo que é coletivo, a vida passa a ter algum outro sentido. Não acho que é à toa que as pessoas escolhem ter filhos, assim. Ou sei lá, né, adotam animais, porque nós precisamos pertencer. A sensação de não pertencimento é um absurdo. E aí, né, a responsabilidade, como você falou, de quem é a responsabilidade? Fica muito difícil dizer que não há uma responsabilidade social, muito difícil. Mas, não sei se vocês concordam, mas acredito que há um certo individualismo, um certo tipo de egoísmo nessa fantasia, né, do suicídio, porque, de fato, sendo muito materialista, como você falou, eu estou preocupado somente com a minha dor. E veja, por mais duro que isso possa parecer, né, que não é tão simples assim, né? Não é fácil estar nesse lugar. A gente tem muita dificuldade de enxergar além da nossa própria dor. Mas como observadores assim externos do fenômeno, acredito que há uma postura, de certa forma, individualista. Se você não consegue enxergar como a tua relação com o mundo externo se dá, um pouco do que o Lalau falou, né? Acho que há uma quebra na capacidade de enxergar a realidade, do que isto vai causar, que tipo de legado, entre aspas, né, você vai deixar para aqueles que ficam. Acho que antes de mais nada eu vou fazer igual o Gagu e partir desse ponto, né, a respeito da coletividade e individualidade, para depois responder a pergunta, Lucão. Acho que vocês trouxeram com alguns contrapontos interessantes, o sentido da existência da vida para qualquer sujeito, e amarrando com aquilo que o Bichão trouxe, né, que o outro sempre entra nessa conta. Afinal de contas, vivemos em sociedade, não vivemos sozinhos. Mas é importante lembrarmos do seguinte: o indivíduo ele vive no coletivo, mas acho que, como diria Raul Seixas, cada um de nós é um universo. Nós temos o nosso próprio, vamos dizer assim, mundo interno. Existe um mundo externo e um mundo interno, vamos dizer assim, vamos colocar esses dois opostos, entre aspas, né? E é claro que as coisas que acontecem, né, no cotidiano, no mundo concreto, vão sempre ter algum significado. E esse significado a gente entende e absorve a nossa maneira, né, dentro da nossa individualidade. Dentro de uma comunidade, né, de um sentido comunitário, nós exercemos algum papel. Cada um de nós exerce um papel dentro da sociedade. Não importa quão insignificante você acredite que o seu papel é, você exerce um papel. Você exerce, né, algum tipo de função dentro da sua sociedade. E isso, obviamente, traz significado para a sua vida. É difícil de falar sobre significado, né, sentido da vida e identidade em
individual sem considerar o coletivo. Não dá para separar uma coisa da outra. Mas eu coloco aqui esse ponto. Também não dá para desconsiderar de maneira alguma a importância da identidade do sujeito, da forma como ele se observa, como ele se vê, como ele vê sentido nas buscas dele. Mesmo que as buscas dele sejam algo voltados para a comunidade, né, como os indígenas, né, que faziam engenharia, porque o povo precisa, bom, ele assume essa posição, correto? Ele aceita essa condição. Ele poderia ser coagido a isso? Ele poderia ser obrigado a ser engenheiro? Poderia, e isso teria um sentido completamente diferente para ele do que seria o contrário, do que se fosse uma decisão dele. Ele fala, não, ó, eu vou para a universidade, vou estudar e vou voltar para minha comunidade. Quando ele faz isso da intenção dele, da vontade dele, né, de das importâncias, né, de todos os sentidos e aspectos que estão atrelados a essa decisão, a essa ação dele, tudo isso faz sentido para ele, né? Existe a função do povo, ok, isso não deixa de existir, mas mais importante do que isso, existe um sentido que é individual, que tem a ver com a identidade dele enquanto constituinte daquele grupo, certo, Lucão? O que você acha disso? Então, assim, será que você não está, com essa análise, de alguma forma, projetando um pouco a nossa sociedade e a nossa forma de subjetivação nesse relato que eu dei, dessa pesquisa? Claro, é possível. Não sei se essa figura do indivíduo, como a gente vive e experiencia, é uma forma de vida que existe e funciona numa aldeia indígena no Alto Xingu, por exemplo. Evidente que eu posso ter um viés aí. Claro, eu não nasci na tribo. Não sei como que é, eu não tenho um outro funcionamento, não tenho o mesmo funcionamento que eles. Voltando ao assunto sobre a responsabilidade de quem é a conta, de quem é responsável por isso, acho que, claro, né, no primeiro momento é muito fácil olhar para o indivíduo e falar, bom, é culpa do sujeito que decide se matar porque afinal de contas é uma ação dele. Ok, você pode até colocar isso na conta do sujeito, porém existe ali uma rede de apoio. A rede de apoio de um indivíduo é fundamental para a manutenção do bem-estar, né, desse sujeito e para a existência dele. E quando a gente fala de rede de apoio, uma série de coisas entram na conta, desde familiares, amigos, profissionais de saúde mental, a rede de atendimento à saúde mental, né, a rede pública, que ela pode contar como pode ser uma rede de apoio eficiente e deveria ser, né? Então fica a crítica, na verdade, né? Eu, como profissional de saúde mental, eu estou inserido nesse meio e eu vejo quão fragilizada é a nossa rede. E é aí que eu vou estender, né, a partir desse ponto. No primeiro momento, a gente pode ressaltar o problema da desestrutura de uma rede de saúde pública voltada para essa população, né, que sofre com ideação suicida, né, e faz tentativas de suicídio. E puxando esse fio para uma coisa muito maior, né, a própria sociedade. Na verdade, a sociedade em que vivemos, ela tem aí a bucha na mão. Ela tem grande parte da responsabilidade sobre isso. E eu não falo só a sociedade brasileira, eu falo, né, nós enquanto espécie. Então, no mundo, se tem uma pessoa morrendo a cada 4 segundos, eu acho que é hora de nós olharmos para nossa estrutura, né, para nossa visão de mundo e do mundo que queremos construir, né, se a ideia da sociedade é de uma vivência comunitária e procurando preservar a vida e bem-estar, né, dos seres humanos. Acho que a gente está falhando e isso cai direto na conta de todo mundo. Mas sabe o que é curioso? A gente transitou nos últimos minutos e fala muito em sentido. E sentido é uma coisa que está muito próxima do sentido da vida, uma coisa que transcende, que significa. Né? E eu falei um tempo atrás de uma certa clivagem entre alma e espírito, alma e sentido. Ir para o caminho do sentido se aproxima muito mesmo de um olhar religioso, do que significa a vida. Né? Então, um suicídio, por exemplo, político, tem tudo a ver com um sentido religioso, um sentido de uma destinação à vida, de significância à vida, de uma ética e assim por diante. Olhar para o suicídio como fenômeno social também tem. E eu vou lançar uma provocação. Quando a gente fala nesse sentido, né, desse lado da coisa, a gente não está fazendo psicologia. A gente está fazendo outras formas. Muito mais próxima de filosofia, muito mais próxima de sociologia, e uma coisa um pouco descritiva em níveis de comportamento, mas não psicologia profunda. Talvez o lado da psicologia profunda seja de fato a alma. Né? O que se passa no nosso interior, independentemente se isso é uma coisa individual, né, no sentido de uma sociedade ocidental, ou dentro de um coletivo, mas o que se passa animicamente
no fenômeno do suicídio, ou do fim, da tentativa abrupta e definitiva de pôr fim à própria vida, né? Só esse comentário que eu acho muito curioso. A gente está circulando o suicídio do ponto de vista quase religioso e ontológico, por assim dizer, o significado da existência e assim por diante, né? E detalhe, né? Uma das formas de prevenção de suicídio é religiosidade e é rede social, que garantem algum tipo de trilho para a existência, ou pela coletividade, ou por alguma coisa transcendente, que signifique a própria vida. Eu acho que a gente conduziu, e eu acho que tem esse vocabulário quase religioso para a vida. É como se a gente precisasse de um destino. Isso responde à morte, talvez em parte. A gente se esquece, né? Nós, seres humanos, tão minúsculos, né? A gente tem um pouco essa fantasia de que o tempo que a gente vive será promissor de alguma forma. A gente se esquece que eu sei lá qual é a porcentagem, ouso dizer 99% do tempo que a humanidade está aqui na Terra, as religiões estiveram conosco. E tudo aquilo que a gente está tentando criar, o Igor percebeu, acho que de maneira genial, né? Que a gente não está fazendo psicologia. Lógico, a gente está fazendo arte. Acho que é um pouco isso, né? É um processo criativo de alguma coisa que é composta por diversas disciplinas, né? Filosofia, sociologia, antropologia, a própria teologia e por aí vai. E a gente se esquece de que esses absurdos sempre foram tratados com este olhar religioso. E o problema, acho que por isso eu disse lá no começo, o problema da angústia aparece quando isso é retirado, né? Quando o nosso processo de desenvolvimento tecnológico vai destruindo este mundo que as religiões sempre se reportaram e não foi capaz de colocar nada no lugar. Quando a gente usa o exemplo que o Lucão trouxe sobre comunidades e tribos indígenas, é o nosso ponto cego, né? A noção de individualidade provavelmente é tão diferente da nossa, e a noção de identidade tão profundamente ligada ao coletivo e ao religioso, de novo, não no sentido confessional, mas no sentido de você estar conectado àquilo ali, né? E fica difícil mesmo, acho que a gente entender, já que a gente não está fazendo psicologia mesmo, eu fico pensando se há mesmo significado distante do outro, sabe? Se a minha vida, ela tem, mesmo a vida interna, sabe? A gente fala tanto da vida interna, de o quanto é importante cultivar ela, mas o cultivo dela sem nenhuma conexão com o que a gente encontra de bacana lá dentro, para fora, é um pouco inerte, eu acho. Você encontrar algo que é muito teu e que vale a pena, acho que é uma obrigação ética isso ir para fora. E chegar, né, um outro. É uma obrigação ética, né? Senão, a tua busca por um mundo perfeito interno, de novo, uma busca muito egoísta, assim. Você pode encontrar significados, mas aí de que vale o teu significado se não há nenhum compromisso com a coletividade? Eu entendo o seu ponto, Gagu, sobre a construção de um valor, de uma identidade, de um objetivo, algo que contraponha, né, o sentido da morte, né, que a gente elaborou antes e que leva a uma tentativa de suicídio, né? Então, o oposto disso, fundamentado ali sobre questões individuais, né? Quando você fala, para você parece algo egoísta e vazio de significado se não faz um sentido para a comunidade ou para a sociedade. Eu penso assim, bom, mas será que daí talvez a gente não esteja sendo um pouco, como que eu posso dizer, a gente não esteja julgando precipitadamente esses valores? Ok, para você é egoísta. E o que tem de errado nisso? Quer dizer, para a construção nossa em sociedade, ok, nós queremos algo, nós aqui, eu falo, nós 5, certo? Nós temos uma noção, talvez, conhecendo o que eu conheço de vocês, nós pensamos em coisas, né, em objetivos e em construções que procurem favorecer o nosso meio, favorecer a comunidade onde a gente vive. Como psicólogos, nós atendemos outros indivíduos, outras pessoas. E isso traz um significado para nós também, para a nossa função, né? De novo essa palavra, né? Essa palavra monstruosa, nossa função em sociedade. Mas eu acho que pra gente é muito difícil pensar nisso, porque para nós parece vazio de significado, mas talvez para outras pessoas não seja. E há algo essencialmente errado nisso, há algo essencialmente vazio nisso, e eu não consigo ver dessa forma. Sim, é claro que para nós é, mas daí, de novo, a gente entra nesse limite que você tá falando. Acho que todos nós aqui tivemos uma criação e uma formação que favorece um pensamento diferente desse.
mas para algumas pessoas não. Para algumas pessoas aquilo faz algum sentido. Esse sentido pode ser destruído. Ao decorrer da vida desse sujeito, ele pode entrar em conflito com esses significados elaborados anteriormente? Sim. Se ele não entrar em conflito com essas coisas, se isso faz sentido para ele, quem somos nós para dizer que é errado ou vazio de significado? Eu acho um pouco complicado. Quando digo vazio de significado, talvez o significado com um S maior, no sentido de que normalmente estas procuras, egoísta no sentido de individualista, né? Normalmente estas buscas, elas é como servir a um Deus faminto. Normalmente esses significados têm relação com o poder. E eu tenho a impressão de que, do ponto de vista ético, e aí por isso não é necessariamente o julgamento do indivíduo, mas falando de atitudes, eu falei do Jeff Bezos, porque eu acho que é o nosso maior exemplo agora. Mas destas atitudes individualistas e desses pequenos grupos, acho que a gente pode até falar, eu posso viajar muito, assim. Eu absolutamente não sou especialista nisso, então já deixo todo mundo avisado. Mas, eu esqueci o nome do autor da teoria da necropolítica, Kimbembe, né? O que eu entendo de maneira bem simplória é que se usa, né, a morte como uma espécie de escolha política, de escolha ética por uma parte da população, né, que está tentando proteger a si mesma de um mundo que eles estão vislumbrando que nós teremos. A gente pode olhar essas atitudes como atitudes coletivas, desde que este coletivo seja só esses pequenos trilionários do mundo, né? Mas é uma atitude que não tem nem compromisso com a vida, mas não tem principalmente compromisso com o que é coletivo, no sentido planetário mesmo, humanitário. Nisso que eu estou tentando, eu concordo plenamente com você. É muito difícil estar no lugar de julgar quem está nessa posição de pensar sobre encerrar a própria vida. Não cabe, acho que, a nenhum de nós fazer esse tipo de coisa. É muito, muito difícil, mas quando a gente tenta discutir isto com esta pessoa, né, normalmente aquilo que tem potência para fazê-la enxergar qualquer outra coisa além dela mesma é o coletivo. E muitas vezes essa é a saída, sabe? Por isso o Igor falou religião, a saída religiosa, a saída, sei lá, social, porque você coloca o indivíduo de novo em contato com uma responsabilidade ética, né? Ele está no mundo e ele tem, portanto, responsabilidades com o mundo que ele habita. E esta oposição entre o que é coletivo e o que é individual, né? O que é egoísta e o que é ético do ponto de vista social. Mas, de novo, né? Isto não é fazer psicologia, né? Isto é... Eu gosto de falar arte porque nós estamos criando uma coisa aqui que é, enfim, muito particular nossa. Quando você falou da necessidade de uma ligação com alguma coisa que seja além do próprio sujeito. Entre aspas, além do próprio sujeito, né? Uma coisa simbólica, né? Uma coisa que tem a ver com sentidos, é palavra complicada, mas uma direção de conexão com coisas vivas e potentes. Quando o sujeito está ligado a isso, o suicídio só aconteceria num lugar de protesto, de significância, que vai além dele. E tem a ver com o coletivo, tem a ver com valores até maiores. Quando se trata de sofrimento profundo, é que não há conexão, ou a conexão é a própria destruição. Na personificação de destruição, e o sujeito e aquela psique se esvaziando, ou o sujeito se autofagocitando, né? Comendo o sujeito no sentido da psique, né? Psique se devorando. E aí seria o caminho da própria destruição e aniquilamento, né, da existência. Mas acho que a gente falou um pouco de psicologia agora nesse final, quando não há essa ligação, essa conexão com algo potente. Eu acho que a gente conseguiu discutir bastante, a gente conseguiu abrir bastante o tema. Fica a provocação do Iguinho aí, quem sabe um dia a gente pode fazer um podcast sobre o que é psicologia, mas talvez do ponto de vista das formas de conhecimento, se elas também não puderem se ligar com algo fora delas, talvez elas também não tenham muito sentido de existir. Metáforas agressivas, né, para terminar aqui o nosso trabalho de hoje. Mas então eu queria aquecer minhas mãos aqui para a gente ir finalmente para nossa famigerada pergunta cretina. Ricardo Piccoli, uma pessoa que tenta suicídio quer morrer? Em termos biológicos, eu acho que sim. Em termos de esse organismo não estar mais aqui, eu acho que sim. Mas eu acho que não é isso que faz com que as pessoas se matem. Igor Bueno,
A pessoa que tenta suicídio quer morrer? Não necessariamente. A pessoa pode querer dar fim à própria vida, sim, pode ter esse desejo. Ou ela quer provocar talvez uma sensação, né? Algo que te agride fundamentalmente. E que isso pode provocar algumas transformações, quem sabe, né? Como a gente falou, tem o seu lado social, tem o seu lado manifesto, tem o seu lado até de ganhos secundários, eventualmente. Então, eu vejo muitas possibilidades para uma tentativa de suicídio. A morte é apenas uma delas. André Nicolau. A pessoa que tenta suicídio quer morrer? O pensamento suicida, a decisão consciente, ela está ali. A vontade, no entanto, é outra. Podemos pensar na simbologia do ato, né, do encerramento de algo, mas não exatamente da vida. A vontade do sujeito é ter uma outra vida, viver de uma outra forma. Não aquela em que ele está naquele momento. Ela não quer viver aquele momento. Ela quer viver outra coisa. Então, como o Igor disse, né, existem outras possibilidades, né, que uma desconstrução aí talvez seja necessária. Gabriel Bombarda. A pessoa que tenta suicídio quer morrer? Já que nós não somos donos de nós mesmos, eu não acredito que alguém que tenta se matar, de repente quer se matar pelo simples fato de que nem tudo que a gente tenta é produto da nossa vontade consciente, né? Do nosso querer. Todos vocês responderam até então coisas que eu concordo plenamente. Muitas vezes se quer morrer no âmbito da vida, né? Se quer matar alguma coisa em nós, e não necessariamente a própria existência. Então, para celebrar o final desse processo maravilhoso de discussão, eu queria o boa noite do meu amigo André Nicolau. Boa noite, meus caros ouvintes, meus ainda mais caros amigos, principalmente você, bichão. Você sabe do meu amor por você, meu caro. Uma boa noite especialmente para você, mas também estendido aos meus outros amigos tão importantes na minha vida, ao Kaku, ao Iguinho, ao Lucão. Um grande abraço e até a próxima. Espero que todos vocês tenham se divertido quanto nós nos divertimos fazendo. Boa noite, meu amigo Igor Bueno. Boa noite, meus caros. Espero que vocês tenham apreciado essa digníssima conversa. Ricardo Piccoli. Boa noite. Bom, eu gostaria de reiterar aqui meu boa noite a você que nos ouviu até agora, boa noite a todos meus amigos, um grande abraço com muito carinho ao Lalau, o amor é recíproco e vamos nós, amigos, vamos todos juntos, até a próxima. E último boa noite do meu amigo Gabriel Bombarda. Boa noite, gente. Um beijo a todos vocês. Bom final de semana e até a próxima oportunidade. Obrigado, meus amigos. Eu sou Lucas Lima. Boa noite, pessoal. E até a próxima.